Queridos, eu fui muito tentada a me divorciar desse homem, a realmente dar fim nesse casamento. Eu dizia para Deus: Senhor, eu prefiro morrer do que continuar casada com ele. Eu tinha medo dele realmente não ter vencido as suas questões e acabar mexendo na nossa outra filha, a filha biológica, que era apenas uma menininha de 4, 6 anos. Ela tinha 6 em 2014. Mas Deus dizia: perdoe. Reafirme o amor que você tem por ele. Confie em mim. Eu estou trabalhando nesse homem. E realmente, o Paulo estava se sujeitando a todo o processo de restauração dele. Eu tinha muita raiva, muita ira, eu gritava, eu chorava. Eu dizia: eu só estou com você por obediência, porque Deus mandou que eu ficasse. E ele me pedia perdão, e ele dizia: por favor, não me deixe, não me abandone. Eu não vou mais fazer essas coisas. Eu vou cuidar de você e dos nossos filhos. E nessa época ele já estava frutificando. Ele já estava dentro de Jocum. Ele tinha passado pelo SOS Sexualidade, que é uma ministração que tem lá em Jocum, uma escola de restauração de pessoas com problemas nessa questão. Ele já estava sendo ministro de Deus, ele já estava dando aula, ele já estava ajudando outros homens. Mas eu ainda estava lutando dentro de mim para conseguir perdoar e voltar a confiar. E aí eu comecei a inchar. Queridos, a falta de perdão, ela pode adoecer o nosso corpo, o nosso organismo, desenvolver doenças psicossomáticas. Fibromialgia, algumas doenças de pele, elas estão associadas a questões emocionais. E eu fui a vários médicos e eles não descobriam o que eu tinha. E eu ganhei mais de 10 quilos, quase 12 quilos, só inchando. E já estava com o abdômen distendido e eu não tinha mudado o meu hábito alimentar. E a minha pressão sempre muito baixa. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o meu aparelho reprodutor, porque tinha alterado o período do ciclo menstrual. Eu estava sentindo dores que eu nunca tinha sentido antes. Estava tendo sangramentos fora do normal. Mas os ginecologistas diziam que estava tudo bem. Eu cheguei a fazer uma videoesteroscopia, que é um exame minucioso do útero. Eles fazem uma raspagem, tudo. Eles disseram: está tudo bem, você não tem nada. E aí, em 2016, já fazia 4 anos que ele tinha começado a me confessar tudo. E 2 anos que eu tinha começado a inchar. Eu fui parar no hospital. E eu disse pro Paulo, era uma sexta-feira, eu disse: senhora, me leva no hospital porque eu vou morrer. E eu não me aguentava de dor, eu já andava encurvada. E eu tinha ido na emergência ginecológica aquele mês, toda semana eles me davam remédio na veia e me mandavam de volta para casa. E eu cheguei no hospital e disse: olha, eu vou morrer se vocês não fizerem alguma coisa. E eles fizeram vários exames, até de gravidez ectópica, que é a gravidez na trompa, né, por causa da minha barriga que estava ali. E nada. Até que o médico falou assim: olha, eu vou internar você, já era sábado, e eu vou pedir uma tomografia computadorizada. Era um hospital público, nós não tínhamos mais plano de saúde, nós agora estávamos vivendo pela missão, na dependência de Deus. E, gente, esse médico disse: olha, provavelmente só sai na terça-feira, porque o hospital está passando por alguns problemas. Mas por um milagre, aquela tomografia saiu no domingo à tarde. E meia hora depois do resultado do exame, eu estava na sala de cirurgia. Meu abdômen estava tomado de pus. E eu fui operada pela clínica médica, porque eles achavam que era apêndice. Mas quando eles abriram o meu abdômen, de cima do meu umbigo até a pelve, tinha sido um cisto roto do meu ovário esquerdo, que tinha explodido, estourado no meu abdômen. E já tinha pus por todos os órgãos. E eles tiveram que lavar os meus órgãos, eles tiraram o apêndice por precaução, tiraram a trompa esquerda e o ovário esquerdo. E eu acordei na segunda-feira, com aquela sutura, uma ferida enorme no meu abdômen. E eu chorei, e eu clamei, e eu disse: Deus, depois de tudo que eu passei, o Senhor ainda permite que aconteça isso comigo? Mas ele foi muito doce comigo e me respondeu assim: filha, quem fez essa ferida no seu abdômen? Eu disse: pai, foi um médico. É uma ferida cirúrgica. Ele fez para te destruir ou para te salvar? Eu falei: Senhor, foi para me salvar. E ele disse: foi isso que eu fiz no seu casamento. Quantos entenderam o mistério?
O Paulo me confessar tudo que estava escondido, destruindo o nosso casamento, não foi para que nós nos separássemos, não foi para que o nosso casamento morresse, foi para nos curar, nos restaurar. Abram em Oséias 6:1. Deus mandou Oséias escolher uma esposa no meio das suas prostituições, porque ele queria ilustrar como ele se sentia com relação ao povo, quando o povo se envolvia com outros deuses. Ele se sentia um marido caído. E aí, Deus ilustra como ele sente quando nós estamos envolvidos com outras coisas, com pecado sexual, com outro tipo de pecado, porque nós estamos traindo a Deus. E eu pude entender que, na verdade, tudo pelo que eu havia passado era graça, era a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha família. E eu me lembro que quando Paulo chegou naquela segunda-feira, por volta de meio-dia, para me visitar, porque eu não tinha direito a acompanhante, eu olhei para ele e eu consegui cumprir aquela palavra que Deus havia me dado. Quem quiser conferir, essa palavra está lá em 2 Coríntios 2, e 7-9. Eu consegui olhar para ele e dizer: olha, eu te perdoo. E eu quero reafirmar o amor que eu tenho por você. E eu quero apreciar a sua coragem de confessar tudo o que você fez e de me pedir perdão. Não é todo homem que tem essa coragem. Não é toda mulher que tem essa coragem de procurar o marido, de procurar a esposa e confessar pecados para purificar o leito conjugal. E aí, desde então, eu comecei a também frutificar. Foi nesse período de restauração, de recuperação, de convalescência pós-cirúrgica, que eu escrevi o meu livro. E, queridos, por que era tão difícil perdoar o Paulo? Porque, de repente, o Paulo, que havia quase abusado da minha filha, começou a representar aquele homem que me abusou na infância. O Paulo, meu marido, que havia abandonado grávida uma outra mulher, começou a representar aquele homem que tinha me abandonado grávida na juventude. E ele era o marido que me traiu. Era um convite de Deus para perdoar todo o meu passado. Era um convite de Deus para não me deixar mais levar pelos meus sentimentos, pelas minhas dores emocionais, a colocá-las na cruz, a deixar que Deus julgasse. É dele a vingança. Ele é o justo juiz. E desde então, quando eu consegui perdoar aquele homem que me abusou na infância, aquele rapaz que me abandonou grávida, e eu consegui perdoar de coração o meu marido, eu comecei a experimentar de saúde física, saúde emocional, e a frutificar